Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 6, por gentileza, está escrito: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Capítulo de número 1, o Espírito Santo é uma promessa. Capítulo de número 2, o Espírito Santo é a promessa cumprida. Capítulo de número 3, a igreja se comporta como cheia do Espírito Santo. De que forma? Orando. Versículo de número 1 diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Todo judeu devoto costumava orar no templo às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, a hora nona. Esses homens agora estão diante de uma nova fé, mas eles não vão usar a nova fé como desculpa para deixar de orar. Eles vão conseguir conciliar a nova fé com o velho costume da oração, porque a oração na vida da igreja é um antigo costume que não pode ser deixado de lado. A oração é projeto da eternidade. A evidência da igreja cheia do Espírito Santo é orar. Nós oramos para sermos cheios do Espírito e nós oramos para nos mantermos cheios do Espírito. E quanto mais cheios do Espírito oraremos, porque cheios do Espírito são vazios de si mesmo. Gente que não ora é gente que é cheia de si mesma. Gente que não ora é gente que é mais poderosa que Jesus, porque o próprio Jesus orava. Esses homens foram cheios do Espírito Santo no capítulo 2 e estão levando uma vida de oração no capítulo de número 3. Era trazido, versículo 2, um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Essa porta era chamada Formosa porque ela era feita do bronze corinto. Era uma porta que, quando a luz do sol brilhava, o reflexo a desenvolvia como algo sublime, que chamava a atenção desde a distância. Esse homem é levado na hora da oração, porque as pessoas sabem que quem tem uma vida de oração é gente solidária. As pessoas sabem que quem tem uma vida de oração é gente que ama. Ele ficava na porta do templo, porque quem ia entrar para orar, para cultuar a Deus, poderia olhar para ele. É normal. Quanto mais eu me aproximar de Deus, eu querer me aproximar das pessoas. É normal. Quanto mais eu tenho Deus, eu querer ser gente, eu querer gente. Tem gente que tem uma pseudo-espiritualidade. Quanto mais se aproximar de Deus, ele pensa que ele tem que se angelicalizar. Aí fica longe de tudo e de todos. Vira a quarta pessoa da divindade na terra. E eu costumo dizer que evangelho que me isola não é santificação, é satanização. Esse negócio de some é coisa do Satanás. Eles estão cheios de Deus, mas valorizam pessoas, olham para pessoas, querem gente, falam com gente, estende a mão para ajudar a gente, porque Jesus veio do céu como gente, pregou para gentes e está no céu como gente. Eu gosto muito de falar isso. Então eles sabem que quem ora, quem tem intimidade, quem tem comunhão, vai enxergá-lo, vai orar, vai olhar para ele e lhe dar uma esmola. Aí você percebe o contraste. A porta é bela, a porta é chique, a porta brilha. Se fosse hoje, todo mundo ia querer tirar uma selfie na porta, mas ia editar e cortar o mendigo lá que estava enfeiando a porta, porque ele é feio e a porta é bonita.
ponto turístico, a Porta Formosa, a igreja da Porta Formosa. Quem não queria tirar uma foto? Quem não queria uma selfie para compartilhar, para postar, para curtir? Mas ele é feio. Então alguém ia se afastar e tá pegando, corta ele. Por quê? O contraste é muito grande. Um homem no chão, uma porta erguida, uma porta que 20 homens era necessário para que ela fosse aberta. Só que é o seguinte, ela é bela, ela é de bronze Corinto, ela brilha, ela tem estrutura, porém, ele é mais importante que a porta. É por isso que Pedro chega perto, olha para ele, fala com ele, estende a mão para ele, porque a porta tem preço, ele tem valor. A porta é coisa, ele é gente. Aí, irmão, Pedro, quando chega na entrada, versículo 3, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pediu uma esmola. Ele pede uma esmola. Ele pede uma esmola como quem diz, eles vão ter pena de mim. Ele pede uma esmola como quem diz, eles vão sentir dó de mim. Esse sentimento, muita gente nutre. Tem que ter dó de mim para olhar para mim. Tem que ter dó de mim para enxergar eu. Ninguém tem dó de mim. Ninguém tem pena de mim. Aí na maioria das vezes esse tipo de gente que quer chamar a atenção pelo sentimento de dó e de pena, é gente que vai quebrando princípios e pensa que Deus vai agir na vida dele simplesmente por dó. Não. Quem quebra princípios precisa entender que Deus trabalha além dos sentimentos. Deus trabalha por princípios. Então ele está acostumado que alguém tenha dó dele. Me dá uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, não fica com peninha dele. Por quê? Porque Pedro não quer que ele continue com esse sentimento de que as pessoas têm que ter peninha dele. Não, Pedro dá crédito a ele. É aí que está a diferença. Quanto mais você tem que maximizar seus problemas para ver se alguém tem peninha de você, quanto mais você fica postando, se sentindo triste para ver se alguém se importa com tu, quanto mais tu fica aí fazendo cara de depressivo para ver se alguém se importa com tu, esse negócio não dá muito certo. Por quê? Porque se você vicia nas pessoas sentirem pena de você, elas vão simplesmente sentir pena de você. Aí o que Pedro faz? Pedro dá crédito. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, anda. Em nome de Jesus, muda de vida. Ou seja, se a gente ficar acostumado, o som estava melhor para mim. Se puder colocar retorno, por favor. Aleluia, aleluia. Esse tipo de gente que acostuma com esse negócio das pessoas sentirem dó, sentir pena, é um tipo de gente que revela falta de potencial. Porque quem tem potencial não fica mendigando o sentimento de pena. Quem tem potencial quer credibilidade. Quem tem potencial não fica onde é tolerado. Quem tem potencial fica onde é amado, sabe quem é, sabe quem o chamou. Aquele camarada estava acostumado com essa situação. Só que é o seguinte, ele olhou para Pedro e João e pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. A gente está acostumado a dizer: não olha para a igreja não, olha para Jesus. A gente costuma falar assim: não olha para o pastor não, olha só para Jesus. A gente diz: para de olhar para a vida do cantor, do pregador, olha só para Jesus. Não, tem que olhar para nós mesmo. Tem que olhar para a igreja sim. Não tem esse negócio de não olhar para homem. Não, rapaz, é homem de Deus, é mulher de Deus. Gideão falou para os seus soldados: olhem para mim e façam como eu fizer. Paulo disse: me imitem do jeito que eu imito Jesus. E Pedro e João estão dizendo: pode olhar para mim.
Esse negócio de para de olhar para homem. Por que parar de olhar para homem? A igreja é constituída de homens, a igreja é constituída de pessoas. Se ao olhar para homem eu me sinto melhor do que eles, é porque eu não faço parte da igreja. Igreja tem problema? Tem. Por quê? Porque eu faço parte dela. E eu vou continuar olhando para a igreja, porque com seus defeitos, ela é a única representatividade legal de Deus na terra. A igreja é sal, a igreja é luz, ela tem que continuar no seu propósito de brilhar e atrair os homens a Cristo, porque Jesus nos traz ao Pai, mas é a igreja que nos traz a Cristo. Então tem que olhar para a gente sim, tá? Muda seu comportamento e muda essa frase para o povo olhar para tu mesmo. Aí Pedro disse: olha para nós. Ele olhou para Pedro e João. De repente, o versículo 5 diz: olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. Eu sei que é chato, mas fala comigo, alguma coisa. Obrigado. Aí ele quer alguma coisa. Pedro, percebendo que ele quer alguma coisa, Pedro disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Naquela mesma hora, ali começa o processo de um milagre. Mas preste atenção que Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Levanta-te. Aí eu me lembro da visita de Tomás de Aquino ao Papa Inocêncio. O Tomás de Aquino chegou no grande templo e o Papa estava meio ocupado, e de repente levaram ele até o Papa. Aí o Papa começou a mostrar um monte de prata, um monte de ouro, muitas riquezas. Aí Tomás de Aquino esperando ser atendido, e o Papa disse: tá vendo aí, Tomás de Aquino, não precisamos mais falar como Pedro, não temos prata, nem temos ouro. Aí Tomás de Aquino disse: mas também não pode mais dizer levanta em nome de Jesus e anda. Existem igrejas, existem pessoas que podem dizer tenho prata e tenho ouro, mas não tem o nome de Jesus para transformar ninguém, para curar ninguém, para salvar ninguém. Tem gente que tem o nome de Jesus, em nome de Jesus levanta e anda, mas não tem prata, mas não tem ouro. E tem uns crentes que não tem prata nem ouro nem o nome de Jesus, mas tem igreja que tem prata, ouro e tem o nome de Jesus. Eu creio nessa bênção sobre a nossa vida. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, em nome de Jesus Cristo eu te dou. Levanta e anda. Por gentileza, isso aqui é só para quem está ligado. O versículo 4, Pedro disse: olha para mim ou para nós? Para de graça. Pedro disse: olha para mim ou para nós? Nós, plural. Agora perceba que quando é para curar o coxo, Pedro diz: em nome de Jesus o que eu tenho. Olhar é para nós. Se você quer observar, observe-nos. Mas a unção para curar eu sei que tenho. Você pode olhar para todos, mas eu sou responsável pela unção que eu sei que tenho. Você pode olhar para todos, mas eu sou responsável pelo dom que tenho. Então, por que Pedro vai falar e João não fala? É Pedro que diz olha para nós. É Pedro que diz não tenho prata. É Pedro que diz em nome de Jesus levanta. É Pedro que vai estender a mão. Primeiro, porque João era o discípulo mais novo, era o mais jovem. Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Talvez Pedro já tinha filhos. Pedro era mais maduro. Então, diante do mais maduro, os mais jovens se calam. Diante de quem sabe mais, quem sabe menos, baixa a bola. Então João fica quietinho e quem fala é Pedro, porque Pedro tem mais experiência. Segundo, Pedro vai falar. Primeiro, eu já falei, Pedro vai falar porque ele sabe da unção que tem na vida dele. Segundo, porque João é o mais novo. Terceiro, você não vê na Bíblia João com dom de cura. Você não vê na Bíblia João curando alguém. Você vê Pedro, Paulo ministrando a cura, porque eles tinham esse dom. João não fala, João não ordena, porque esse não é o dom que está em João. Só que João tinha algo muito superior do que o dom da cura. João tinha o ministério do amor.
João conseguia cuidar das pessoas. Então percebe que são diferentes. Pedro fala muito, João fala pouco. Pedro é extrovertido, João é introvertido. Pedro é para frente, João é mais na dele. Pedro é madurão, João é meio verdinho. Pedro tem audácia, João pensa mais. Só que o ministério de João é o ministério do cuidado. Jesus viu tanto isso nele que Jesus disse: cuida da minha mãe. Jesus viu tanto isso nele que ele escreve em suas epístolas: filhinhos. Então a igreja é assim, a gente se completa em nossas diferenças. Pedro e João são diferentes, mas se unem pelo mesmo propósito, que é a glorificação do nome do Senhor. Agora é o seguinte, quem lê Bíblia sabe disso. Pedro tem autoridade para dizer: levanta e anda. Mas só João tem a paciência para ensinar o coxo a andar. Porque aquele coxo nunca tinha andado. João é o camarada do discipulado. É por isso que Pedro fala e João fica na dele. Pedro tem autoridade, Pedro ordena em nome de Jesus, mas o camarada não levanta. Por quê? Por causa do versículo 7. Eu estou indo no versículo, é só para quem gosta de Bíblia. E tomando pela mão direita, o levantou. Agora o camarada vai andar. Por quê? Porque Pedro só falou. E as pessoas estão cansadas de falácia. Evangelho não é só falar. Tem gente que fala muito, mas estende a mão pouco. Tem gente que prega demais, mas a mão não se estende para nada. Pedro, que tem o nome de... Irmão, eu estou empolgado aqui hoje, hein? Dorme não, pelo amor de Deus. Pedro, que tem autoridade para dizer: levanta-te, anda, é o mesmo que tem a compaixão para estender a mão e levantar o homem. Porque unção sem compaixão é autopromoção. Pedro consegue estender a mão. Agora, eu fiquei me perguntando, e veio ao meu coração nessa manhã: por que Pedro estendeu a mão? Nesse ato de estender a mão e levantar o coxo, primeiro, Pedro está imitando Jesus. Porque Pedro viu Jesus entrar na casa de Jairo, estender a mão e levantar a menina. Segundo, era para tu dar um glória, minha esposa deu, valeu. Segundo, esse ato de estender a mão, Pedro está fazendo pelo outro o que Jesus fez na vida dele. Lembra? Lembra quando ele estava andando sobre as águas, Kemily? Ele estava andando sobre as águas, aí ele começou a afundar. Tem gente que diz que ele afundou, mas a Bíblia diz começou. Quando ele começou, Pedro era ligadão. Se fosse João, dormia mais um pouquinho, mas Pedro era ligadão. Ele começou a afundar. Senhor, me socorre. Aí diz a Bíblia que Jesus estendeu e o sustentou. Que coisa linda, aleluia. Quando Pedro estende a mão, Pedro está imitando o que Jesus fez. Quem não estende a mão, não está imitando a Jesus. Repita, Eotó. Quando Pedro estendeu a mão, ele estava imitando Jesus. Quem não estende a mão, não está imitando Jesus. Se não imita Jesus, está imitando outra coisa. Pensa aí. Segundo lugar, quando Pedro estende a mão, Pedro está fazendo por outro o que Jesus fez na vida dele. Sabe por que tem gente que tem dificuldade de acreditar no outro? Sabe por que tem gente que tem dificuldade de abençoar o outro? Sabe por que tem gente que tem dificuldade de amar o outro? É porque ele não assume que é amado por Deus, que é cuidado por Deus, que foi levantado por Deus. Só quem sabe o que Deus já fez na vida dele consegue fazer por alguém. Agora que é a coisa mais chique, e eu estou debaixo de uma palavra profética para a sua vida. Terceiro, por que Pedro estendeu a mão? Pedro está fazendo por ele o que Jesus havia feito na vida dele. Vou falar mais claro. Pedro está fazendo pelo coxo o que Jesus fez na família de Pedro. Lembra da sogra? Estava acamada, estava doente, estava sem servir, a esposa estava abalada. Pedro leva Jesus em casa. Jesus chega lá, estende a mão e cura, traz a bênção da cura para a família de Pedro.
Agora Pedro estende a mão e gera cura em quem precisa. Oh meu Deus, oh meu Deus. Jesus me manda dizer a essa igreja aqui: Ele vai restaurar sua família para você restaurar outras. Ele vai curar na sua família para você curar outras pessoas. Teve gente que ainda não pegou. Ele vai levantar você que está se sentindo que está afundando, para você levantar outras pessoas. Deus não te abençoou para você ficar abençoado. Deus te abençoou para você abençoar alguém. Eu estou profetizando. Deus vai te ungir para você ungir alguém. Deus vai te prosperar para você prosperar alguém. Deus vai te fortalecer para você fortalecer alguém. Deus vai salvar a tua casa, e através da tua casa outras famílias. Eu vejo um versículo saindo da boca de crente em gratidão: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Eu ouço o testemunho em outro versículo: o Senhor entrou na minha casa e houve salvação nela. Eu ouço outro versículo: eu criei no Senhor Jesus Cristo e Ele salvou toda a minha casa. Eu ouço pela fé o crente dizendo: na minha casa tem a marca do sangue. Eu ouço o crente pela fé, Provérbios capítulo 3: a maldição está na casa do ímpio, mas a bênção do Senhor está na minha casa. Gente, eu não sou profissional de púlpito, eu não preciso mexer com você, mas me ajuda, pega na mão de uma pessoa, me ajuda a levantar algum coxo aqui, me ajuda a levantar algum coxo aqui. Fala assim: o diabo, é para falar para de graça, o diabo não tem família, é por isso que ele quer destruir a tua. Diga mas, aumenta o mas Jesus tem família e não vai deixar o diabo destruir a tua. Cadê a família de Jesus aqui hoje? Eu sou família de Deus. Quando Jesus levantou Pedro, Jesus já estava vendo Pedro levantando o coxo. Quando Jesus entrou na família de Pedro, Jesus já estava vendo Pedro sendo bênção para a família do coxo. Para de pensar só em você. Isso não é evangelho. Eu só posso ser cheio de Deus, da graça de Deus, para abençoar outros. Então, Pedro estende a mão porque ele está imitando Jesus, porque ele viu Jesus curar assim, porque ele está fazendo por outros o que Jesus fez na vida dele. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Estendeu as mãos, o pegou pela mão direita e o levantou. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Logo os seus pés e artelhos se firmaram. Aleluia. Eu vou perguntar para a igreja: ele só queria uma? Faz melhor. Ele só queria uma? Presta atenção aqui, por favor. Eu vou falar as palavras e você vai numerar. Vou falar a palavra e você diz 1. Eu falo a segunda palavra e você diz 2. Fechou sim ou não? Então tá bom, olha só. Ele só queria uma esmola. Ok. Vou começar a falar as palavras agora. Bora lá, 1, 2, 3. Levantou-se. Se firmou. Saltou. Pôs-se em pé. Andou. Entrou no templo. Louvando a Deus. Eu não sei como é que tem gente que não se empolga com um negócio desse, mas eu vou explicar. Ele queria uma esmola. Jesus deu
o nome, Jesus deu a cura, Jesus deu mão estendida, Jesus deu firmeza, Jesus deu o ato de andar, Jesus o fez pular, Jesus o fez entrar no templo. E por último, ele entrou no templo dando glória, dando glória, dando glória. Ele parava na porta. Ele é poderoso para fazer abundantemente, mas além do que pedimos ou pensamos, Deus vai nos levar além. Você está pensando que é só o que você quer? Ele vai te dar também o que Ele quer, o que você precisa. Irmão, eu criticava muito isso. Quando eu ouvia nas músicas. Mas espera aí. Olha o que está escrito, versículo 9. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E o versículo 10 diz que o povo que o viu andar e louvar era um povo que conhecia Ele. Eu tomo posse disso aqui. Vão ter que ver, vão enxergar. Mas eu não vou dizer aqui que você vai se vingar, que você vai estar lá em cima e deixar eles embaixo. Não, eles vão se alegrar com a sua bênção, vão se alegrar com a restauração de Deus na sua vida, vão dar glória a Deus com você. Sim, tiveram que ver os mesmos que o viram naquela situação. Diz a Bíblia que agora estão pasmos, assombrados, quando todo mundo começou a olhar para eles. Versículo 11: o coxo, aquele que havia sido curado, o coxo que fora curado, apegou-se a Pedro e a João, porque ele acabou de andar, ele saltou, mas ele ainda precisa ter umas aulas, e com certeza vai ser João que vai ensinar. Pedro não tinha muita paciência não. Aí ele se apegou aos dois, e todo o povo correu atônito para junto deles. Eu vou ler um versículo, eu vou ler o que está escrito. E correu para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Esse alpendre aqui é lugar elevado, com colunas de mármore. No Evangelho de João, Jesus pregou ali, naquele lugar elevado. O coxo que estava no chão, o coxo que estava embaixo, agora encontrou com um tipo de gente que não tinha dó dele, mas que deu crédito a ele, que lhe ofereceu credibilidade. Eu vou aplicar. Quem tinha pena dele, lhe dava uma esmola e deixava ele no mesmo lugar. Aí Jesus faz isso. Jesus tira do nosso caminho quem tem peninha de nós e coloca Pedro e João, que dá credibilidade a nós. Aí quem nos dá credibilidade nos tira de baixo e nos coloca em cima. Ele está no alpendre. Estou encerrando no máximo 7, 8 minutos. Ele está no alpendre, no lugar elevado agora. Quando ele está no lugar elevado, olha o que Pedro diz no versículo 12: por que vocês estão olhando tanto para nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou santidade que esse milagre aconteceu? Peraí, Pedro está indo orar, tá? Pedro e João estão indo orar, estão. Mas ele está dizendo, gente, isso aqui não aconteceu porque a gente é santo demais, não. Sabe por quê, irmão? Porque oração não é coisa de santão. De novo, porque vocês estão olhando para mim como se fosse, para nós, como se fosse pelo nosso próprio poder? É porque a oração não é coisa de gente poderosa. Eu tenho paciência, vou imitar João para tu entender. Pedro está indo orar no versículo 1. E ele diz assim, gente, isso aqui não aconteceu porque a gente é santo. Não foi pela nossa santidade. Então, oração não é coisa de super santo. Aí ele diz, gente,
eu estou indo orar aqui e o milagre aconteceu, mas isso aqui não é porque a gente tem poder, não. Peraí, ele estava indo orar e está dizendo que não foi pelo poder dele. Por quê? Porque a oração não é de gente poderosa. O crente que mais você vê orar é o que mais reconhece suas fraquezas, é o que mais depende de Deus. Porque quanto mais nos aproximamos dele, nós percebemos a nossa pequenez. Aí esses dias num grupo, um camarada detonando Davi. E se você estudar, irmão, os pecados de Saul e os pecados de Davi, tu ia preferir Saul. Porque Davi tem muita fraqueza, irmão. Mas se prepare para o que eu vou lhe dizer. Ei, quando eles estavam detonando Davi, aí eu disse assim: mas quem é o homem na Bíblia? Quem é o homem que a Bíblia mais revela orando? Aí quem lê Bíblia sabe, você chega no livro dos Salmos, e o que é que você lê escrito? Oração de Davi. 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 Gente, não foi pelo nosso poder. Gente, Pedro é engraçado. Olha Pedro no versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó glorificou a seu filho Jesus, a quem vocês entregaram e a quem vocês negaram. Pegou não? Aí versículo 14. Vocês negaram o santo e o justo. Gente, quem é que está falando para o povo que o povo negou? Gente, quem é que está apontando no povo o pecado da negação? Fala, está com medo? Vem comigo. Quem é que está apontando no povo o pecado da negação? Se a gente estivesse lá: Pedro, tô mandando um bilhetinho aí. Mas eu tô pregando. É rapidinho. Mande. Você também negou. Muda o tópico. Passa para outro tópico. Você está pregando contra aquilo que você praticou. Lê aí. Você também negou. É isso? Alguém vai gritar da multidão e vai te vergonhar. Você também negou, Lê. Aí Pedrão, se fosse eu. A cédula que era contra nós foi cravada. Eu sei que Pedro negou. Pedro sabia que ele tinha negado. Só que alguém poderia dizer: Pedro, você também é negador. Ele diria: me respeite. Eu era, hoje eu sou transformado, sou perdoado, sou nova criatura. Eu posso pregar contra. Aí o diabo fica acusando você. Não fala contra isso porque você já fez isso. Não fala contra isso porque você já fez aquilo. O diabo fica te prendendo ao passado. Prende ele no futuro dele. Diabo, teu futuro é no lago de fogo. Meu futuro é nas mansões celestiais. Jesus já me perdoou. Sou nova criatura. Eu sinto a presença de Jesus enquanto eu falo isso. Eu me sinto perdoado. Quem se sente perdoado? Jesus faz isso. Pedro está tão sarado, Pedro está tão perdoado que ele diz: vocês negaram a Jesus. Se ele esqueceu, para que eu vou ficar lembrando desse negócio? Aí no final do sermão ele diz: vocês não querem o refrigério da presença dele também não? Olha, refrigério.
Agora, que coisa linda, que coisa chique, a Bíblia é muito top. O pregador, olha o equilíbrio desse pregador. Ele começa afrontando, mostrando, dizendo: vocês negaram, vocês pecaram. Agora, olha o que ele diz no versículo 26. Ele ressuscitou e veio a nós para vos abençoar e desviar de cá. Olha só por que Pedro está falando contra a negação. Se tu não pegar, sua mente está devagar. Não. Eu vou te dar uma chance. Olha só, por que Pedro está pregando contra a negação? Ele negou, mas por que ele está pregando contra a negação? Porque ele crê no que ele prega no versículo 26. Ele foi ressuscitado para nos abençoar, desviando de nós as nossas iniquidades. Ele tirou de mim, Ele afastou de mim. Acabei. Eu não sei que laço o diabo preparou para você antes. Não deixa isso limitar você. Se respeite. Se respeite. Jesus perdoou você. Se comporte como gente perdoada. Acabei não. É só um versículo. Capítulo 3, versículo de número 11. Na hora da cura no templo, ele se apega a Pedro e a João, sim ou não? Eu estou encerrando agora, já vou fechar a Bíblia. Capítulo 4, versículo 3, diz que Pedro e João foram presos. Fala assim, sim ou não? Que está escrito. No versículo de número 14, sabe quem está com Pedro e João na prisão? O coxo que tinha sido curado. Pastor, não estou entendendo. Vai entender, vai entender. Quando ele foi curado, ele se agarrou a Pedro e João no alpendre e ficou lá em cima, ó. Enquanto o povo aplaudia, como: ei, coxo, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Tá Pedro e João, e ele aqui, ele era a atração. Ele está aqui. Pedro e João estão bem. Me ajuda, fica ligado. Pedro e João estão bem. E ele está ali, ele está bem ali. Pedro e João estão bem, ele está bem ali. Só que aí Pedro e João são presos, só os dois. Passam a noite na prisão. Quando amanhece, eles dois serão interrogados. Quem disse que o cara curado vazou? Quem disse que o camarada restaurado sumiu? Quem disse que o camarada restaurado foi? Disse assim: se eu ficar aqui pode prender eu também, né? De bagunça e de rebeldia. Deixa eu fugir. Não! No alpendre ele estava junto com quem o curou. Na prisão, na vergonha, na afronta, na humilhação, ele também estava lá junto com quem o curou. Porque tem gente que ainda que curado fisicamente, é doente de caráter. Deslealdade é a doença da alma. Se você está sendo tratado por alguém, se você está sendo curado por alguém, corre o risco de você crescer mais do que ele. Se eu cuido de alguém, se eu acredito em alguém, esse alguém pode ser melhor do que eu. Mas o fato de ter a possibilidade dele ser melhor do que eu, não pode gerar nele o sentimento de que é melhor do que eu. E aí, no alpendre está comigo, na hora da prisão, vaza. Quantas vezes você já ajudou alguém, acreditou em alguém, sarou aquela pessoa, investiu naquela pessoa, deu honra, deu nome, colocou tua mão, colocou teu nome, mas quando a porta fechou, você viu que o problema era no caráter. Aprenda com esse homem. Não abandone seu líder que colocou a mão em você e disse: é presbítero, é pastor,
é obreiro. Porque hoje você sai falando mal dele, então tudo que ele é, você está dizendo que ele é, você é também. Por quê? Porque você está debaixo da unção que ele colocou sobre a sua cabeça. Você está debaixo da credibilidade que ele te deu. Por quê? Porque você está falando de alguém que acreditou em você, que investiu em você, que pôs a mão na tua cabeça. Que Jesus sare o nosso caráter. Agora, se você investiu em alguém, acreditou em alguém, abençoou alguém, e esse alguém nas prisões da vida virou as costas para você, e você diz: não acredito mais, não faço mais, para com isso. Você não depende das gratidões humanas para cumprir a chamada divina. Quem te chamou foi Deus. Quem te garante o sucesso na chamada é Deus. Obrigado, meu amigo.